Emily, ô Emily, cadê você, Emily? Emily, ô Emily, cadê você? Bom dia, galera, meus amados, tudo bem com vocês? Como foram de férias? Descansaram? Eu tô vendo esse pessoal aí no YouTube, no Insta, tem gente de cabelo novo. E aí? Tô com saudade de vocês. Nossa, tô mesmo. Mas aquela saudade assim de abraçar, de beijar. Mas isso vai ficar para depois, né? Mas todos estão em casa. Tem que continuar em casa, hein? Bota máscara se precisar sair, tá? Se não precisar, fica em casa. É bom que a gente vai engordar um pouquinho, né? Mas tudo bem. Depois quando tudo isso terminar, a gente volta ao normal. Não vejo a hora disso terminar, né? Pra gente se abraçar bastante, tá bom? Mas vamos lá. Hoje nós vamos ver o capítulo 8, tipos de sujeito. Esse capítulo 8 eu já mandei para vocês na plataforma do Plural. Vou avisar o seguinte, todas as vezes que eu der um capítulo, eu vou passar o resumo para vocês. E aí vocês transcrevam para o seu caderno, tá bom? Outra coisinha, vou dar tarefa sim, claro, lógico, que senão não seria eu, lógico. E é lógico que eu vou marcar um dia para eu olhar. O que vocês vão fazer com a tarefa? Quando tiver a tarefa, vocês vão passar aí para o Plural e eu vou ver quem acessou e quem não acessou. Combinado? Hoje só eu vou falar, João Miguel não vai me interferir. Olha que bênção, né? E aí, João, beleza? Bom, então nós vamos aí para os tipos de sujeito. Vocês lembram que no capítulo anterior de gramática, eu bati bastante naquela questão, o que é o sujeito, o que é o predicado, né? Só para reforçar aqui, o time estava completo. Qual é o sujeito? O time. Qual é o predicado? Estava completo. É lembrar que o predicado começa aí com o verbo, aquela coisa toda. E lembram também que eu bati muito na questão do núcleo, o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? Só para revivar a memória de vocês. Vamos lá, revivar a memória. Lembrando que o núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito. Se eu tirar esse núcleo, a frase fica incompleta. Por exemplo, o time estava completo. Se eu tirar o núcleo, que é time, vai ficar o estava completo. E aí a frase também estará completa, incompleta. Bom, mas nesse capítulo 8, nós vamos ver quais são os tipos de sujeito. Existem aí alguns tipos de sujeito. E é lógico que alguns deles nós vamos ter a atenção para o núcleo de cada sujeito. Então vamos começar pelo sujeito que a gente chama de sujeito simples, também conhecido como sujeito determinado simples. Ah, professor, por que esse nome? Determinado, porque ele está determinando quem é o sujeito. Então, todo sujeito que tiver apenas um núcleo, ele será sujeito simples. Então, olha só, é lembrar do núcleo. Olha, o time estava completo. Qual é o sujeito? O time. Não esqueçam, é todo sujeito. O time. Qual é o núcleo? Time. Muito bem. Se esse aqui é o núcleo, eu só tenho apenas um núcleo. Quando eu tiver apenas um núcleo, eu terei o que a gente chama de sujeito simples. A menina chegou atrasada.
A menina é o sujeito. Apenas um núcleo, que é menina. Então eu tenho aí sempre o sujeito simples, tá? Claro, tranquilo. Então vamos para o segundo tipo de sujeito. É o que a gente chama de sujeito determinado composto. Ora, ele vai determinar 2 ou mais núcleos. Então, o sujeito composto, ele tem que ter 2 núcleos ou mais núcleos na frase. A menina e o menino chegaram. Qual é o sujeito dessa frase? O sujeito dessa frase é a menina e o menino. Isso aqui é o sujeito. Tá. Qual é o núcleo dessa frase? Ou quais são os núcleos desta frase? Deste sujeito, né? Bem assim dizer. Eu tenho menina e eu tenho menino. Esses são os 2 núcleos da frase, do sujeito. Se eu tenho esses 2 núcleos do sujeito, ele é chamado de sujeito composto. Se eu digo assim, eu, João Gabriel, Sofia, Danicelli e Maria Carolina estávamos tristes. Que pena. Então aí, quantos núcleos eu tenho? Eu, João Gabriel, Sofia, Emily, Danicelli e Maria Carolina. Eu tenho 6 núcleos. Então continua sendo um sujeito composto. Tudo bem quanto ao sujeito determinado simples, apenas um núcleo. Sujeito determinado composto, 2 ou mais núcleos. Posso ter 15 núcleos. Sempre será o sujeito composto. Agora, nós vamos ver o terceiro tipo de sujeito, que a gente chama de sujeito oculto, também conhecido como implícito, também conhecido como elíptico. O que significa isso? Oculto, implícito. Implícito é aquele que não aparece. Então, todo sujeito oculto, o núcleo não vai aparecer na frase, no sujeito. Ele sempre estará escondido, é o que a gente usa dizer. Entendeu? Como que eu faço? Como que eu descubro? Claro, é muito simples. Eu vou descobrir pelo verbo. Eu tenho lá, fomos ao estádio. Aí você faz a perguntinha, né, para achar o sujeito. Quem fomos? Nós. Nós fomos. O nós aparece aqui na frase? Não. Mas eu sei que é nós pela marca do verbo. Nós fomos ao estádio. Bebemos muito refrigerante. Cuidado, hein? Quem bebemos? Nós. Nós bebemos. Comprei um carro novo. Ó, que ótimo. Quem comprei? Eu. Eu comprei um carro novo. Então, todas as vezes que você olhar na frase e só tiver o verbo, só tiver o predicado, no caso, você vai ter que ver qual é a pessoa que esse verbo se refere. Se ele está no singular, se ele está no plural, qual é a pessoa. Então é por isso que ele é chamado de sujeito oculto ou de sujeito
elíptico ou ainda implícito. Na próxima videoaula, nós vamos ver aí os dois outros tipos de sujeito. Me aguarde, que eu já volto.